O jogo que homens não sabem jogar. Vídeo do canal Isaac Ness. A gente já viu o vídeo dele antes. Vídeo do canal Isaac Ness, patrocinado pelo Tio Gabs. Que eu acho que esse é o segundo ou terceiro vídeo do Tio Gabs que não é sobre Steven Universo. Eu tô chocado, gente. Eu tô chocado. Meu Deus. Senhoras e senhores, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a todos de que nós temos uma camiseta maravilhosa. Meu ouvido. Coisa ruim voltou. Muito obrigado, Cris. Meu irmão Maurício. Voltou pra live. Vambora. Feita especialmente para vocês lá no site amevocê.com. É a camiseta oficial do canal Recuse Imitações. Além de... Se permite perguntar, Dani, não vale a pena trocar de internet? Eu vou ter que colocar uma exclamação internet para explicar, mas a vibe em geral eu acho que eu vou mudar esse ano. Portanto, eu não posso trocar de internet. Eu faço isso que toda live fala, tipo, só trocar de internet. Tipo, gente, vocês acham que se eu não pudesse só trocar de internet, eu já não teria feito isso? Enfim. Disso, nós também temos o Catarse, catarse.me/IsaacNess. E lá... Quando sai a camisa do canal, Daniel, eu vou encontrar o Nagabi no fim do mês, então eu pergunto pra ele se eu posso. Lá você pode apoiar o canal com o valor que você quiser, lembrando que todas as contribuições no período de quarentena serão doadas ao projeto Mães da Favela. Muito foda. É isso. Muito foda. Vamos ao vídeo. O Base Bush aqui, vamos baixar um pouquinho. Eu acabei de zerar o último God of War. Erro seu. Literalmente, acabei... Você não tem uma noção de pra onde quer ir? Porque se tiver, dá pra ver se tem como portar a internet pra lá. Eu vi que tinha um negócio desse, mas é porque não é tão fácil assim se mudar no Rio de Janeiro, tá? Tem, tipo, lugares que eu gostaria de ir. Pode ser que eu não vá pra nenhum desses lugares e acabe do outro lado da cidade. Altamente possível. É só trocar de casa, tô trabalhando nisso. Acabei de desligar o videogame. O que eu pude perceber... Enfim, vamos lá. Diga, God of War. Agora eu falei Hotline Miami. Eu não sei porquê, mas quase saiu Hotline Miami de God of War. É que nessa repaginada que eles deram na franquia, houve uma injeção de elementos de RPG que tornaram a estratégia tão importante quanto ter os dedos rápidos nos botões. Eu discordo de você um pouco. Eu acho que o sistema de RPG, pelo menos do God of War 4, eu acho ele meio quebradinho. Porque, tipo, os atributos importam muito menos do que o nível do seu equipamento e o nível que você tá. Aí, tipo, eu não pensava muito no que eu deveria equipar, eu só pensava na ideia. Pelo menos quando eu joguei, não sei se patcharam isso eventualmente. Mas, eventualmente, eu só, tipo, pegava o equipamento mais forte e colocava, pronto. No máximo, os upgrades que você pega e tal, é tipo, isso aí muda as coisas. Mas ainda assim, eu não acho que é tão diferente do... Quer dizer, o gameplay é diferente, mas eu não acho que a filosofia de game design é tão diferente do original, não. O que pra mim torna o jogo muito mais divertido do que qualquer outro da série. E se por um lado o combate ficou mais complexo, a história ficou mais simples. Basicamente, o Cozinha. Kratos e o seu filho Atreus precisam levar as cinzas da mãe do menino pro topo da montanha mais alta do reino e de lá espalhá-las ao vento. Coisa bem enxuta, sem todas aquelas disputas políticas que havia nos outros jogos. Pera, disputa política? Tipo, se com disputa política você quer dizer Kratos muito, muito puto subindo o Olimpo matando todo mundo, então eu entendo. Mas eu não vejo isso exatamente como disputa política, eu vejo como Kratos muito puto indo cair na porrada com alguém. Tipo, a parte política dos deuses é muito mais... Como é que eu digo? É muito mais... O background é meio que o backdrop pra acontecer as coisas. Enquanto a história em si é só o Kratos vai no lugar pra matar um deus porque ele tá puto com esse deus. O resto é meio que só o resto. Por isso, esse jogo tem uma complexidade... Plano de fundo? Obrigado, sim. Tem uma complexidade emocional maior que os originais. É isso. Mas já tem argumentado que, tipo, o Kratos dos jogos originais é claramente os Kratos dos novos jogos. Isso foi antes de sair a DLC do Ragnarok, mas tá dizendo que, tipo, é o mesmo personagem, é só que esse jogo decidiu se focar no lado emocional dele, que sempre esteve ali. Ao invés disso, a narrativa se concentra muito mais... Os titãs querendo derrubar os deuses, se aliando com Kratos e traindo ele, não entra em disputa política? Entra na ideia básica do que é uma disputa política. Mas se a primeira vez que eu parei de pensar, não, sim, pode ser uma disputa política a história de God of War, é nesse exato segundo que ele falou isso.
Desde então é, tipo, muito mais um backdrop, tipo, background. É o plano de fundo. O plano de fundo é uma disputa política no primeiro jogo sobre os deuses querendo acabar com Ares. Depois, no segundo jogo, os titãs querendo voltar ao poder. No terceiro jogo, os titãs querendo tanto voltar ao poder que pau no cu do Kratos. O Kratos quer que a gente segue o jogo inteiro. Caraca, eu tenho que botar meu colchão na janela, esqueci disso. O Kratos quer que a gente segue o jogo inteiro, meio que só tá ali. É uma disputa política. É Hunter x Hunter, tá rolando várias disputas políticas e o Kratos é o Gon. Ele não liga, ele só tá andando pra frente. Deixa eu botar meu negócio aqui na parede. Beleza. Ai. Oh, caraca, tem que virar. Ai. Meu Deus do céu. Pronto. Botei. Ele é o que igual no arco do Pariston? Boa comparação. Vambora. No fim, é Hunter x Hunter e o podcast é apenas Bleach. Não, porque Hunter x Hunter é Bleach, tá ligado? Tipo, óbvio. Foi a inspiração principal de Hunter x Hunter, é Bleach. Assim como a Bíblia. Na relação entre o pai e o filho. Por isso, além de me entreter e me surpreender positivamente com as inovações em jogabilidade, God of War também colocou uma questão na minha cabeça que eu queria jogar pra você. Já reparou em quantos jogos tem a paternidade como um dos temas centrais da narrativa? Silent Hill. God of War agora, os novos God of War. Last of Us. Lisa, né? Tem muitos mesmo, tem pra caralho. Se você já notou isso, assim como eu, saiba que não estamos sozinhos. Resident Evil 7, tecnicamente, serve, sim. Na verdade, tem muita gente estudando esse fenômeno. Alguns estudos se referem a esses jogos como Daddyfied. Aparentemente, o primeiro a usar esse termo foi um jornalista, o Steven Tolito, e a partir daí... Witcher 3, pode que, funciona também. E a comunidade acadêmica também começou a utilizar. Esse Persona, todo mundo ali naquela bomba tem algum daddy issues. Não, mas o ponto é a gente controlar o pai, tá ligado? Jogo com personagem com daddy issues tem vários. Jornalista... Acabei de zerar um deles, inclusive. Justifica o... Só não posso falar qual é porque é spoiler, não ironicamente. Falar o jogo é em parte sobre daddy issues é um spoiler do jogo em si. Fenômeno como uma forma eficaz de alcançar as emoções do jogador. E de fato funciona. Quem não se emocionou jogando The Last of Us não tem coração. Olha... Acho que analisamos que eu sou um monstro, né? Tá tudo bem. Mas... Não, né? Você tá na live errada, senhor Isaac Ness. Eu acho que você tá na live errada. Por quê? Porque nós abraçamos tão facilmente esses jogos cujas narrativas são sobre pais e filhos. Estatísticas podem nos ajudar a entender isso. Em vários países do Ocidente, o número de Eu gosto da forma que o Ethan, tipo, balança o filho dele. Cadê? mães solteiras podem nos ajudar a entender isso. Porque parece, tipo, tão não divertido. Em vários Tipo, eu não sei dizer. Se meu pai me balançasse com essa delicadeza inteira, eu ia ficar muito puto com ele. Eu acho que eu era uma criança meio hardcore, mas tudo bem. países do Ocidente, Mas assim, tem muita gente com daddy issues, tá tudo bem. o número de mães solteiras explodiu no período entre as décadas de 70 e 90. Isso significa que os jovens que hoje são público-alvo de jogos como God of War fazem parte de uma geração de crianças que não tiveram pais. Aliás, E eu acho que isso é parte do evento inteiro de muitos jovens da minha idade, ou mais jovens que eu até, muitas vezes mais jovens que eu, quererem ser pais, e em particular quererem ser pais de menina. Em grande parte para poder, tipo, mimar a garota bastante. Em grande parte vem por causa que muitos cresceram sem pai. Mas nós Isso eu tirei do cu, óbvio, mas dá pra, tipo, ver a correlação da galera inteira. Porque é uma geração inteira que tá, tipo, eu quero ser pai de menina. Muito específico. fazemos parte. Então talvez o sucesso dessas histórias nos jogos se justifique porque elas representam uma oportunidade de simular um relacionamento que nós não Sim, confirmo? Está. tivemos. O problema é que esses jogos que se pretendem curativos para essa Pode ver o vídeo. Tá difícil ser fã da Nintendo, a Apple dos videogames. Não posso. Não posso. É impossível ver. Eu não tenho mais olhos. Até fui agora e arranquei os meus olhos. Da minha cara, no caso. Pra não poder ver. Pra ser impossível. Vou botar ele na lista. ferida aberta em nós nem sempre tem as melhores representações Então escuta. Pois é, deixa eu... Fecha os olhos e bota o vídeo só. de paternidade.
Mas antes de falar da figura paterna no videogame, precisamos discutir os pais do mundo real. Meu Deus, vai ficar deep. Ah, não! E não há como fazer isso sem falar de masculinidade, ou masculinidades. E a primeira concepção equivocada da qual a gente precisa se livrar é justamente essa ideia de que a masculinidade é uma coisa uniforme e universal. Tá acertando o vídeo de novo. Já, tecnicamente, não. Mas como eu não botei no texto, pode mandar, eu acho, foda-se. A cientista política Raymond Cornell argumenta que, com a história e características Eu tinha meus pais presentes, não quero ter filhos, é nóis. políticas de cada região do mundo, vêm diferentes padrões de homem ideal, ainda que existam algumas convergências. Ela destaca, por exemplo, a cultura militarizada de estados capitalistas do Ocidente, como os Estados Unidos, como fatores determinantes para a formação dos moldes de masculinidade desses países. Sim. Dá pra ver isso pelos heróis do cinema de ação americano dos anos 70, que quase sempre eram militares ou ex-militares. Sim. Em segundo lugar, a masculinidade não é a mesma em todas as épocas. Obviamente, é uma coisa que, tipo, sempre vão encher o saco de, tipo, esses são os homens de hoje em dia. Homens fortes criam tempos fracos criam homens fracos. Tempo de... Foda-se, vocês sabem o negócio. Mas a ideia é, tipo, agora nós estamos vivendo uma sociedade onde, tipo, homem pode se abrir um pouco mais, temos que voltar pro passado, onde a taxa de suicídio de homens era, tipo, muito maior e todo mundo era muito deprê e batia nas esposas porque não conseguia extravasar melhor as suas emoções internas. Porque é obviamente que eles não tinham emoções, né? Não é que eles estavam escondendo por dentro, não. Eles eram machos de verdade, então eles não tinham emoção. Enfim, a questão de masculinidade, a forma como expressamos masculinidade mudou com o tempo. Eu não sei se ele vai falar disso também, mas muda com a cultura também, né? Não, ele falou do que é dos Estados Unidos, então muda. Sociedade é diferente em toda a sociedade, gente, é simples assim. Sobre isso vão Tempos ruins criam homens fortes e homens fortes criam artes dos... Tá bom. falar as doutoras Kate Milestone e Anneke Meyer no livro Gênero e Cultura Popular. Elas descrevem nesse Ei, olha, Mad Men, boa série. livro 3 tipos de masculinidade que podem ser observadas em homens que nasceram em épocas diferentes. O primeiro tipo que elas identificaram é mais observável em Tempos duros criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens frágeis me deixam duro. Sim. homens que nasceram da primeira metade do século XX até o início dos anos 70. Esses homens são caracterizados pela autoridade, força, agressividade, competitividade e violência. Além disso, eles têm mais dificuldade de compreender e expressar emoções e pouca preocupação estética com o próprio corpo ou roupas. Daí vêm as representações dos heróis de cara Tudo bem que eu tenho pouca preocupação com minha roupa. Fora quando eu saio, é muito engraçado. Eu tenho dois lados. Dentro de mim tem dois lobos, tá? Um se veste muito mal com roupa rasgada, de vez em quando dando de chinelo e sempre de short. E a roupa é sempre a mesma merda, é sempre tipo, ou uma roupa de banda que eu tô usando há 10 anos, ou sei lá, alguma roupa de anime que eu tô usando há 10 anos. Ou eu sou o cara mais dripado que você já viu na sua vida, usando uma camisa havaiana com tipo um tigre, e todo bem arrumado, todo performado, com a porra de uma calça, que você fica, caraca, ele tá no tom, ele tá na vibe, só que essa misquinha é rara. feia, cicatrizados e sujos de terra ou pó ou qualquer coisa do tipo. A paternidade deles é influenciada pela Revolução Muito gay? Não, eu uso as roupas mais extravagantes possível quando eu quero. Industrial, portanto eles se Você tá com a roupa rasgada ou tá com a camisa do Flamengo? Pior que eu não tenho camisa do Flamengo. Eu não tenho minha skin hétero aqui dentro. identificam mais como provedores. Além disso, existem outros estudos que sugerem que a divisão de trabalho entre os gêneros fez os homens se distanciarem muito de seus filhos, Sim. emocionalmente pelo menos. Sim. E é bem fácil verificar isso. É só perguntar para os nossos pais como era o relacionamento deles com os nossos avós. O Mark Crew, no seu artigo Masculinidades em Jogo, chega à conclusão de que esse tipo de pai era mais marcado pela ausência do que pela presença, e o envolvimento dele com os filhos era visto como um presente esporádico e não uma coisa constante na família. As Todo homem se veste com blusa de botão estampado de ter sido leve? Sim. Todos nós, na verdade. doutoras Milestone e Meyer chamam esse cara no livro delas de Old Man, ou o velho homem, ou simplesmente o velho. Velho. Depois dele, nos anos 80, começa a surgir o New Man, o novo homem, que segundo elas é um tipo de masculinidade que se manifesta de duas formas. A primeira é o narcisista, que é um cara mais vaidoso e que prefere Ou Dilf, sim. aproveitar a vida e esbanjar
Todo bissexual com a camisa flanela vermelha, sim. Nós somos básicos. Ah. No caso, não nós bis, nós homens. A segunda é o cuidador. Essa expressão de masculinidade é marcada por uma sensibilidade mais acentuada em relação às gerações anteriores, e esses homens tendem a se envolver mais nas atividades domésticas e são mais simpáticos à causa feminista. Relativamente, é claro. Por último, elas descrevem os New Lads, que são o pessoal que nasceu nos anos 90 e que hoje tem aí os seus 20 e poucos anos. Gente, sou eu sou o New Lad, eu sou o New Lad, tá? Sou o New Lad. Elas constatam que esses homens são um tipo de combinação entre as duas versões anteriores. Ok. Eu sou um babaca fofo, é isso que você tá me dizendo? Ao mesmo tempo em que eles herdam a preocupação estética, consumismo e sensibilidade do novo homem, são mais agressivos, competitivos e violentos como era o velho. E é claro Não, eu não sou muito assim, não. Claro que apesar desses tipos serem mais observáveis em uma época do que na outra, existem exceções. Eu posso ser consertado, sim. De qualquer forma... Caiu a live? Sério? Alguém falou um F. Falou um F porque... Não, ela vai voltar daqui a pouquinho, eu acho. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá voltando. Tá tudo bem. Todas as masculinidades descritas nesse livro Achei que LED era coisa de velho. LED é literalmente jovem. É uma maneira de falar jovem. podem ser observadas nos personagens de God of War. O Atreus pode ser comparado aos New Lads, por exemplo. Ele é sensível, emotivo, vaidoso e ao mesmo tempo agressivo e competitivo. Já o Kratos é um exemplo claro de Old Man, cheio de cicatrizes, musculoso, de poucas palavras e extremamente distante do filho, tanto que nem o chama de filho. Além deles, tem os personagens Baldur, Moji e Magni, que são mais jovens que o Kratos e mais narcisistas, esbanjadores, enfim. Um outro exemplo de figura paterna do tipo Old Man nos jogos é o Joel. Tem. É muito engraçado como... Enfim. De The Last of Us. Ele tá falando dessa ideia inteira dos Old Man e tal. Tipo, geralmente, quando o foco realmente é você joga com um cara velho, pai, cuidando de algum filho, é esse arquétipo do Old Man. Interessante. Apesar de no final da história ele se tornar mais emocionalmente dedicado a Ellie, começa enxergando a menina como uma E o Joe, que nunca fez terapia na vida, ele lidou com o final da forma que ele lidou, né, irmão? responsabilidade e não como alguém com quem Pô, a mais saudável possível de lidar com os próprios traumas, pô. pudesse se conectar. Ele está Inclusive, ele nunca faria terapia, tá? Eu não consigo ver esse personagem fazendo terapia. E aí eu sei que na segunda temporada fizeram umas cenas dele fazendo terapia. Não faz sentido. Não importa o desenvolvimento. Eu não vejo esse cara fazendo terapia com o desenvolvimento que ele teve. Enfim. sempre sério, sempre evitando diálogo, e além disso, a agressividade e violência são traços muito fortes na personalidade dele. Em uma das missões finais, quando Joe aparece para resgatar a Ellie de um grupo de vilões, um dos sobreviventes foge e diz ao chefe da gangue algo como: "Um homem louco apareceu e matou todo mundo". O jogo usa essa fala para dar um tapinha nas costas do jogador como uma recompensa pelo seu desempenho, mas pela culatra sai uma glorificação da violência. Joe falaria terapia igual terapia. Não. Ele faria uma marcenaria de terapia, tá ligado? Tipo, eu poderia falar dos meus problemas e me abrir, mas eu vou cortar cortar pedra na marcenaria. Vou lá cortar madeira um pouquinho. Vou construir um galpão, não sei. É bem parecido com o que acontece com o Rick Grimes Outro Old Man. Nossa, esses personagens são tudo muito igual agora que eu paro pra pensar. naquele famoso episódio da 4ª temporada de The Walking Por mais que o Rick, tipo, se abra um pouco mais, mas ele se abre mais porque a situação tá cada vez mais intensa e trauma vai acontecendo um atrás do outro pra ele. Então, na HQ ele é menos... Ele é um pouquinho menos esse arquétipo. Ele é bem diferentão no HQ, comparado com esse aí. Dead, no qual ele fica assustadoramente violento para proteger o filho. E aí temos uma crítica à estrutura dessas narrativas. A Sarah Stang, da Canadian Game Studies Association, levanta um ponto fundamental para discussão em um artigo sobre maternidade nos jogos. O argumento que ela e outros autores apresentam para criticar esse tipo de representação do pai é que a criança, que geralmente é uma menina, às vezes é usada para humanizar uma masculinidade violenta. Sim. Dishonored também tem isso, na verdade. Agora que eu paro pra pensar. Dishonored também tem isso. Em um cenário distópico ou apocalíptico, no qual o protagonista precisa cuidar de uma figura dependente, passiva, vitimizada, a violência e a agressividade passam a ser validações da paternidade, e por causa disso, se tornam comportamentos livres de julgamento. E eu não tô dizendo que esses personagens estão errados em lutar para proteger os seus filhos. O Joe tá errado em alguns pontos. O que eu quero dizer é que não é isso Enquanto também. que os torna bons pais. O corrupto também. Um homem que é
Eu não culpo o Joe em nada, inclusive. Tinha garantia nenhuma de sucesso por ser a Ellie. A gente tinha falado alguma coisa que o médico já teve inúmeras tentativas, falhas e fatais. Eu rejoguei o jogo agora, eu tava esperando exatamente essa fala, porque eu tenho essa pílula, tipo, 10 anos. Ou mais, não sei quando jogo você foi a primeira vez. Eu tenho esse pensamento de, tipo, falam no jogo que a chance disso dar certo não é tão grande assim, porque já teve várias outras, blá blá blá. Não sei se eu perdi alguma coisa, mas o máximo que eles têm é uma fala num gravador, enquanto eles estão na faculdade lá, na universidade, que eles falam de tipo, porra, irmão, não sei se vai dar certo. A gente não sabe o que fazer aqui. Basicamente isso. Forte, destemido e feroz. Porque realmente, imagina que louco o cara lá o médico, o pai da Abby, conseguir criar essa cura com tipo 3 seringas sujas, o microscópio quebrado, 4 candango ajudando e todo mundo, tipo, sujo e infeccionado lá pra caralho. As amostras aéreas vão estar todas infeccionadas. Não vai dar pra fazer uma cura nesse mundo. Enfim, que seja. Na hora de proteger, mas na hora de se conectar não consegue demonstrar afeto, não é um bom exemplo de figura paterna. Claro que não dá pra ignorar que o Kratos e o Joel passam por um processo. É muita gente burra. Eles acham que a Ellie é imune. Ela é só assintomática. Tanto que a mordida que ela recebe que ela mostra no início do jogo é uma que tá lá, tipo, 3 semanas e ela tá uma marcona, tá ligado? Tá uma marca grande para caralho. Por ser uma marca grande para caralho, dá pra ver que, tipo, sim, ela... O vírus não, mas o fungo meio que espalhou no corpo dela, só que não fez nada. Enfim. É chato como se tivesse garantido. Não é garantido, mas também não é bem o... com certeza tem grande chance de dar errado. Eu não sei, cara. E plus, o que os vagalumes iam fazer com essa cura? Ia ser a maior moeda de troca do mundo. E duvido que eles seriam bons samaritanos. Eu não passo pano pro... Tipo, o que o Joe fez foi errado? Foi. Mas também não passo pano pros vagalumes não, tá? Vamos pro pau no cu. Tem que morrer todo mundo mesmo. De transformar. Bando de otário. E aí vai o Druckmann tipo, não, mas daria certo a cura. Eu não importo com a sua opinião, irmão. A história fica mais interessante se eu não souber se dá certo ou não. Porque ninguém precisa saber se dá certo ou não a porra da cura. Não precisa. É irrelevante saber se a cura dá certo ou não. No fim das contas. Os vagalumes são os arrombados, o John é um arrombado, todo mundo é um arrombado, bem-vindo a Last of Us. Ao longo do tempo e no final dos jogos se tornam pais melhores, principalmente o Joel. Muito melhor. O problema é que essa evolução acontece às custas da criança. Até chegar a esse ponto de melhora, houve um impacto dessa paternidade tóxica nos filhos. O Kratos afeta completa e permanentemente a cabeça do Atreus, que no início do jogo é um garoto doce e sensível por influência da falecida mãe. E a Ellie também não se tornou um exemplo de pessoa emocionalmente saudável. Mas será que ela não... Será, né? Será? O Joe quebrou essa garota, tadinho. Se já não fala pra mim que a cura ia dar certo, eu ignoro porque nem ligo. Que nem ignoro minha saúde mental. É isso aí. Na verdade, eu acho burro ter feito isso aí na hora. Porque ela era uma criança. O cérebro... o cérebro não completamente formado. Então não faz sentido tentar explorar ele. Valia mais a pena esperar ela fazer 16... para fazer essa operação, onde até teria menos risco e mais chance de sucesso. E até ela ir fazendo teste com sangue e medula. Eu concordo 100% com você, Blue. É por isso que eu falo que tipo, a questão da operação não foi feita 100% para fazer sentido ou para ter uma resposta de vai dar certo a cura ou não vai dar certo a cura. Porque, realisticamente, eles não imediatamente teriam tentado matar a Ellie, eles teriam tentado fazer uma porrada de experimentos com a Ellie antes de qualquer coisa. Se o cara é o cirurgião que vai tentar criar a cura através da Ellie, não é boa só ficar fazendo teste atrás de teste, atrás de teste, atrás de teste, atrás de teste da Ellie, com diversas amostras diferentes do fungo, pra ver como criar a partir dali a porra da cura. Ai, mas é porque tem que pegar do cérebro dela, então tem que extrair o cérebro dela. Irmão, você não vai fazer isso imediatamente, tá ligado? Não é a coisa imediata que você deveria fazer. Enfim. Mas olha... É que a Naughty Dog tinha uma ideia, não soube como trabalhar direito, saiu o que saiu. Não é nem isso. Tipo... Não é nem questão disso em particular. É mais a questão de que não importa.
Não importa se dá certo ou não a vacina, essa não era a mensagem no final da história. Então, nem eles se importavam tanto. A vacina é uma MacGuffin. A vacina de Last of Us é um MacGuffin pra história acontecer. Não tem problema ela não fazer tanto sentido assim, porque ela não faz tanto sentido assim. Então, Olha, existem Vamos falar sobre paz aqui, por favor? alguns bons exemplos de paz nos jogos. Eu consigo pensar em dois. O primeiro é o Rost, do jogo Horizon Zero Dawn. Nunca joguei. Esse é um personagem verdadeiramente encantador. O cara é praticamente um The Last of Us ou Uncharted 4. Qual o melhor jogo da Naughty Dog? Por mim, Uncharted 4, além de melhor jogo da Naughty, também é o melhor jogo de exploração pirata, algo que é feito bem melhor que em One Piece. Você puxou One Piece do nada e foi muito engraçado. Exploração pirata pra mim, na verdade, é tipo... Eu não sei por que Naughty Dog... Ok, tá. Não, por que o Uncharted 4? Enfim. Exploração pirata, você tem tipo um Sea of Thieves ou um Black Flag, né? Que são piratas, pirata mesmo. Mas ainda assim... Uncharted 4 eu não joguei ainda, admito eu. Eu tenho interesse em jogar? Não, na verdade. Eu realmente não tenho muito interesse em jogar. Eu não gostei de Uncharted 2, por exemplo. Eu acho o controle muito solto. É solto demais pra mim e as armas não tem muito impacto. Não curto. Não sou fã. Então eu diria que eu prefiro o estilo de Last of Us, por mais que ainda tenha muito só segue em linha reta durante muito tempo, não faz absolutamente porra nenhuma. Mas ainda assim, entre a fórmula de Uncharted e a fórmula de Last of Us, eu prefiro a fórmula de Last of Us. É isso. A ideia do final do primeiro Flow é ser uma inversão de expectativas, onde ao invés de protagonista sacrificar heroicamente para salvar o mundo, o Joe sacrificou o mundo para salvar a sua fantasia infantil que salvou a sua filha. O ponto é o Joe está errado no final da história. Não é muito que o Joe está errado no final da história, eu acho que é muito redutivo isso, mas tudo bem. É meio que o equivalente ao final de Godfather, onde o protagonista afundou tendo um arco negativo. Não é um arco negativo. O Joe não entrou num arco negativo. Tipo, o arco negativo é um termo, isso não foi um arco negativo. Mas enfim. Eu acho que, tipo, só falar o Joe tava errado, ponto, é muito redutivo quanto à história em geral. É por isso que eu gosto do quão babaca os vagalumes também são. Mas enfim. um eremita. Ele é exilado da tribo, tem que lutar contra máquinas mortais, sobreviver e ensinar a filha adotiva a fazer o mesmo. A gente espera que esse cara seja um brutamontes mal encarado, não é mesmo? Pois é justamente o contrário. O Rost é um cara tranquilo, compreensivo, se abaixa para falar com a filha, sempre procura o toque, o contato visual, as palavras de incentivo. Ele não é perfeito e também falha como pai às vezes. A grande diferença é que ele não tá ali só para ser um guarda-costas, mas para ser uma família. Outro exemplo é o personagem Lee do The Walking Dead. Lee é vibes. Eu entendi a vibe desse vídeo inteiro. A parada é que esses jogos servem pra tipo, um Last of Us da vida, God of War da vida, essas coisas servem para, não apenas isso, é claro, mas junto a isso, é meio que uma fantasia masculina. Realizar a fantasia masculina de você ter esse traço de masculinidade padrão bem antigo. Então você é tipo um herói de ação dos anos 80, brucutu, fodão, violento, mas ainda assim abrindo esse espaço para essa questão, esse fenômeno muito curioso de hoje em dia, que é homem que quer muito ser pai, em particular pai de menina. Mas tem caso do Atreus, mas muitas vezes pai de menina, mas homem quer ser pai. Yeah. Então eu entendo a vibe do vídeo. Tipo, eu compreendo o ponto. Dana, é só pra falar, Uncharted 4 Indiana Jones de tema pirata. E a gameplay é bem mais divertida que a do 2 também. Vale muito a pena. O problema é que vocês falam que vale muito a pena, vocês não entendem o quanto eu não gostei de Uncharted, o quanto eu não gosto de Uncharted. Eu posso tentar dar uma chance eventualmente. Tem no PC esse ponto, né? Eu posso tentar dar uma chance eventualmente. Mas vocês realmente não compreendem o quanto eu não gosto de Uncharted. Eu posso tentar dar uma olhada, mas vocês não entendem. Tipo, nem a história é uma coisa que me diverte tanto que nem um Last of Us da vida, que eu, tipo, vejo bastante valor na história, mas não tanto na fórmula do jogo em si. Enfim. Que também encontra uma menina que não é sua filha biológica, mas no meio do apocalipse zumbi sempre dá um jeito de dar carinho e expressar os... Outro ponto interessante do Lee é você é incentivado dentro do jogo a não mostrar violência pra Clementine e realmente tentar fazer ela ter uma, tipo, infância o mais normal possível no meio do apocalipse. Tem aquela cena que você, tipo, pode matar um cara com uma pá, só que a Clementine pode ver e sair correndo meio que em pânico. Acho que a maioria das pessoas que fez isso
recarregou o jogo pra não matar a pessoa, porque eu não queria expor a Clementine a isso. Então o Lee é quase como o oposto do que o Joel e o Kratos são dentro de suas histórias de ser pai, tá ligado? O seu afeto por ela. Ambos são jogos cheios de batalhas em universos de dor, sofrimento. Pra no final, vapo. Sim. Mas a Clementine cresceu, tipo... Pela maneira como o Lee ajudou a criar ela, eu sinto que ela cresceu muito mais normal da cabeça do que a Ellie, tá ligado? Essa é uma pessoa muito mais normal do que a Ellie, por exemplo. Eu achei ele um pai melhor que o Joe. Não, com facilidade. Umas 8 vezes melhor pai que o Joe. E caos, e ainda assim esses pais continuam sendo afetuosos e sensíveis. E nos dois casos, as personagens que eles criam se tornam jovens fortes e muito bem resolvidas, além de assumirem o protagonismo da história. Veja, BioShock é o meu jogo favorito. Ok. Mas quando eu for pai, eu não quero ser o Booker. Jogar The Last of Us também Ah, o Infinite. Ok. foi uma experiência Pô, mas pega o final do BioShock 1, tá ligado? Com o... É Jack o nome dele, né? O nome dele é Jack, se eu não me engano. O final do Jack, que ele adota todas as Little Sisters e ele vira, tipo, pai adotivo de todas elas, tira ela lá de baixo, e aí no final você vê você mesmo envelhecendo e elas envelhecendo junto e ficando do seu lado até o final, porque você deu uma boa vida pra elas, tirando elas do inferno que é lá embaixo. Isso aí é legal, tá ligado? Ser um bom pai maneiro. E nem, a história nem foi sobre ser pai, tá ligado? Nem foi sobre ser pai, mas o final sendo sobre paternidade, foi o final que funcionou, pô. Ter no Jack hoje em dia deve ser uma droga. É verdade. Enfim, vamos lá. incrível e emocionante, mas eu não quero ser como Joe. God of War me divertiu bastante, mas os meus filhos não terão Em primeiro lugar, tipo, se você quer ser um pai, não seja que nem o Joe, pelo amor de Deus. pai como Kratos. E nem como Kratos. A parada é tipo... É meio foda você usar essa comparação, mas eu entendo que é justamente porque é pra ser esse power fantasy masculino de você é um homem fodão que também é pai e tem essa complexidade a partir daí, blá blá blá. Mas, tipo, uma coisa que é importante lembrar é que tanto o Kratos quanto o Joel tem essa coisinha chamada trauma. E é por isso que eles são pais tão complicados. Não é só a questão da velhice. Tipo, é mostrado que o passado deles, eles têm traumas e não sabem se relacionar devido à forma como foram criados. Se não me engano, a série de Last of Us, segunda temporada, até tentou mostrar um pouquinho disso. Mostrou um pouquinho da infância do Joel, que é interessante. Mas faça terapia de série pais, exatamente. Série como Batman? Vou dar play aqui. Esses jogos contam boas histórias, mas apesar de construírem as suas narrativas a partir dessa lacuna familiar da nossa geração, eles não podem ser a referência de pai que nos faltou. Concordo. A autoridade, negligência emocional, agressividade são características da masculinidade desses personagens e, consequentemente, o fundamento de sua paternidade. Esse cor da lua é muito fofo, sim. Mas ser pai não tem Muito bom. nada a ver com isso. Paternidade é sobre amor. E amor é um jogo que nós, homens, ainda precisamos aprender a jogar. Verdade. Bom vídeo. Bom vídeo. Corretíssimo o take, tá? Corretíssimo o take. Cara que, tipo, esses jogos... Você pode gostar desses jogos, você pode gostar desses personagens, você pode até gostar da paternidade que é mostrada dos personagens. Tipo, legal que... Por exemplo, legal que o Joe é, tipo, esse cara todo brucutu e velho e agressivo, os caras quatro, só que ele não é homofóbico. Ele tá super ok com a orientação sexual da filha dele. Muito foda, muito legal. Mas ainda assim tem que compreender que esses jogos demonstram esse lado de paternidade que não é um lado de paternidade particularmente invejável. E é o que eu falei, esses personagens que você... vou invejar ele por eu quero ser um pai que nem ele. Não queira, eles são assim por causa de trauma geracional, geralmente. Então, né, é isso.